Bem-vindos! Hoje a gente está aqui para dar uma olhada mais a fundo num material bem interessante, uns trechos de Ministérios Não Param, Oposição e Propósito Divino. A nossa ideia é destrinchar mesmo as ideias principais desse texto. O foco aqui é uma coisa bem específica. Aquela oposição que pessoas que sentem que têm um chamado divino acabam enfrentando. E o ponto-chave, segundo o texto, é que essa oposição muitas vezes vem, olha só, de dentro das próprias comunidades, às vezes até da liderança, né? Exato. Então a gente vai explorar aqui as motivações por trás disso, pelo menos como o texto as vê, as táticas que ele descreve, os paralelos históricos que ele usa para dar um peso, né, para essa ideia, e o conceito central de que um propósito divino não seria barrado por mãos humanas. Parece um mergulho profundo nessas dinâmicas interpessoais e teológicas. Sem dúvida. Para começar, o texto já define um objetivo claro por trás dessa oposição. É fazer a pessoa parar, desistir do caminho dela. É isso aí. É um olhar, assim, bem incisivo sobre essas relações em ambientes religiosos, sabe? Tudo interpretado por uma lente teológica bem particular. O texto vai fundo em como palavras que parecem positivas, tipo elogios, conselhos, podem, na verdade, carregar uma intenção meio destrutiva, né? Pelo menos na visão do autor. E ele usa figuras narrativas da Bíblia não só como exemplo, mas quase como um roteiro para a gente entender essas lutas de hoje. E o que chama atenção logo de cara é que o texto não tem receio de dizer que certas formas de oposição têm uma origem, ele usa a palavra demoníaca. Nossa! No plano humano, entende? Mas como parte de uma batalha espiritual maior, pelo menos na visão ali da fonte. Isso já dá uma ideia da intensidade, né? E do referencial que a gente está analisando aqui. Entendi. Então vamos para o primeiro ponto. Tentar identificar essas motivações que o texto chama de falsas e as táticas que ele diz serem sutis. O material cita até uns exemplos de frases que líderes poderiam usar. Coisas tipo, olha, eu vou te tirar do púlpito porque você é muito grande para estar aqui. Ou então, aqui você não cabe mais. Assim, à primeira vista, pode até parecer um reconhecimento, né? Tipo, nossa, você tem potencial, vá buscar algo maior. E não é. Pode soar, sim, claro. E é aí que está a sutileza que o texto aponta, né? O argumento é que essas frases, mesmo parecendo de apoio, tipo, você é grande demais para cá, na verdade estariam cheias de veneno. Veneno. É. A intenção declarada talvez seja promover, mas o objetivo real que o autor percebe seria outro. Silenciar aquela voz específica naquele lugar, sabe? Fechar as portas ali dentro, controlar a influência da pessoa. E o que torna isso ainda mais complicado e doloroso, segundo o texto, é que essas manobras seriam feitas em nome de Deus, usando a autoridade espiritual para justificar o que o autor vê como controle ou talvez inveja. Putz, usar o nome de Deus, isso aí adiciona uma camada bem pesada mesmo. E tem outra tática que você mencionou, que parece ainda mais sutil. Usar a frase, nem tudo é procedência do maligno. Isso parece sensato, né? Quase um chamado à calma. Como é que o texto interpreta isso nesse contexto de oposição? Olha, aqui a fonte vê isso como uma das táticas mais sutis do inimigo. A lógica apresentada é a seguinte: ao dizer algo que parece equilibrado, parece verdadeiro, nem tudo é ataque espiritual, o opositor estaria misturando uma verdade geral com uma aplicação específica que é enganosa. Entende? Entendi. O objetivo nessa interpretação seria confundir o discernimento espiritual da pessoa que está sofrendo a oposição. Ela poderia começar a pensar, será que eu estou exagerando? Talvez seja só, sei lá, um problema comum, não uma perseguição de verdade. Mas o texto classifica esse argumento, nesse contexto específico, como falso e falacioso, uma forma de minimizar a hostilidade real e justificar que a pessoa não reaja ou aceite passivamente a situação. É como usar uma verdade para encobrir uma mentira específica ali naquele caso. Saquei.
É tipo usar um verniz de razoabilidade para esconder uma intenção ruim. E o texto acredita que essa máscara cai com o tempo. Ele sugere que a verdade por trás disso tudo acaba aparecendo. Sim, o texto aposta nisso, na revelação ao longo do tempo. Ele afirma que o Espírito Santo, dentro dessa visão de mundo, agiria para expor as motivações reais. E quais seriam elas, segundo a fonte? Não um zelo espiritual de verdade, pela pessoa ou pela comunidade. Mas sim Sentimentos bem humanos e, assim, negativos. Inveja, soberba e manipulação. A tese é que essas motivações, vistas como falhas de caráter e espirituais, são a raiz da oposição, mas são habilmente disfarçadas, né? Com uma capa de preocupação pastoral ou de boa administração da igreja. Falando nessas motivações, isso leva direto para o impacto que esse tipo de conflito vindo de dentro e muitas vezes disfarçado pode ter nas pessoas que passam por isso. O que o texto fala sobre as consequências para os fiéis? Olha, as consequências descritas podem ser devastadoras. O texto usa aquela metáfora de estar firmado na rocha, que é Cristo. Isso quer dizer, nesse contexto, ter uma fé bem sólida, resiliente, um relacionamento pessoal com Deus que vai além das estruturas humanas, sabe? Certo. Se a pessoa não tem essa firmeza, o risco é de uma decepção muito profunda. Não necessariamente com Deus, mas com as pessoas, com a liderança, com a instituição igreja. Imagino. Isso pode levar a apego de mutilação para ir à igreja, para participar da vida em comunidade, sabe? Um esfriamento da fé praticada ali junto. E, em casos mais extremos, até o afastamento completo da igreja como organização. E o texto faz questão de culpar por esse afastamento não Deus ou a fé em si, mas sim homens carnais e dominados pelo orgulho dentro da estrutura. É uma distinção importante essa que o texto faz, né? Entre a fé individual e a experiência com a instituição. E quanto aos opositores? O texto parece traçar um perfil bem específico de quem seriam essas pessoas que tentam ativamente parar um ministério ou um chamado. Não é qualquer um que discorda, certo? Não de jeito nenhum. O texto usa uma linguagem bem forte para descrever o perfil desses opositores. São caracterizados como líderes soberbos, mentirosos, narcisistas, sedentos por poder. Pesado. Veja que são traços de personalidade e caráter bem negativos e específicos. Não é só uma divergência de opinião ou de visão ministerial, entende? E o texto vai além, sugere que esses líderes não agem só por falha humana, mas que seriam movidos por uma força satânica. E, o ponto crucial, que eles mesmos ardilosamente atribuem a Deus as suas ações. Nossa Senhora! Isso representa uma crítica, assim, extremamente forte a certos estilos de liderança que o autor percebe como autoritários, manipuladores e espiritualmente legítimos dentro daquele contexto religioso. E essa atribuição a uma força satânica eleva o conflito para um nível espiritual, né? Reforçando a gravidade da coisa toda na visão da fonte. Essa caracterização é realmente intensa. E aqui a gente chega num ponto que o texto desenvolve bastante, que é buscar paralelos na história bíblica. Ele não vê essa oposição como algo novo, mas como um padrão que se repete. E começa logo com a figura central, Jesus Cristo. Ele mesmo enfrentou rejeição e tentativas de silenciamento, né? Sim. E isso é um pilar fundamental do argumento do texto. A experiência de Jesus é apresentada como o arquétipo da rejeição enfrentada por quem carrega um propósito divino percebido. O texto cita especificamente a rejeição de Jesus na cidade natal dele, Nazaré. O pessoal de lá, que viu ele crescer, não conseguia aceitar a autoridade e o ministério dele, desqualificando com perguntas tipo: "Ué, não é esse o filho do carpinteiro?" Lembro dessa passagem. E o próprio Jesus, segundo os evangelhos, reconhece essa dinâmica quando diz: "Não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa." A ideia central aqui é: se o próprio Jesus foi desacreditado e rejeitado por